Bem, pessoal, se tem um tema que é difícil de abordar no consultório, é transtorno de ansiedade na população da terceira idade. E eu vou explicar para vocês por que isso é um problema. Não é só comigo, né? Muito colega fala desse tema, né? E eu vou explicar para vocês por que você, meu público, a maioria das pessoas que acompanham aqui no YouTube, tem acima de 60 anos de idade. Então é justamente para esse público que mais ouve o canal. Mas se você também os outros 40% que tem menos essa idade, eu sei que você tem um avô, tem uma tia ou alguém que você gosta que tem essa idade e que muitas vezes você percebe ele com vários critérios, sinais, sintomas de transtorno da ansiedade e que às vezes nunca tratou, nunca acompanhou, em especial a população masculina, que é mais resistente em alguns diagnósticos, né? Vamos lá só para você entender. Em primeiro lugar, é o seguinte, transtorno de ansiedade é um dos problemas de saúde mais comum em toda a nossa vida. Então, ele é muito frequente. Alguns estudos colocam 7, 8%, alguns chegam até 10% da população ter transtorno de ansiedade. E quando a gente olha as faixas etárias, os estudos mundiais colocam alguns picos importantes, né? Em especial aquela fase da juventude, adolescência, onde também tem muito transtorno de ansiedade, e na população da terceira idade. Mas o que, que aconteceu no mundo nos últimos anos? Houve, sem dúvida nenhuma, uma revolução no acompanhamento, no tratamento, no diagnóstico e da forma que a gente encara o transtorno de ansiedade. Mas, da mesma forma, quando a medicina avança, às vezes, um conflito de geração, né? Uma geração falando mais do tema, outras muitas vezes negando o tema e confrontando, né? Isso é natural, isso é avanço dentro da ciência. Até dentro da ciência há uma confusão e às vezes uma briga muito grande na questão de como é dado o diagnóstico, né? Às vezes eu canso de ter colegas, né, profissionais super competentes criticando o excesso de diagnóstico, o excesso de medicalização da juventude, né? A gente sabe que isso é um problema real, mas a gente não pode esquecer que tem um outro extremo, que são pessoas da terceira idade que completamente ignoram esse tema saúde mental, ignoram transtornos de ansiedade, com quadros clínicos médicos que poderiam ter o diagnóstico ou poderiam ter tratamento e não fazem. Por que não fazem? Porque muitas vezes foi ensinado para ele que ele tem que ser forte, que isso é invenção. Às vezes eu canso de receber mensagens e posts, né, de pessoas da terceira idade, como se a indústria farmacêutica, os médicos, tivessem todo um complô para inventar doença para dar remédio para as pessoas, quando na verdade transtorno de ansiedade é uma doença mais do que estabelecida, com critérios diagnósticos muito claros, mas tem que ser feito por um profissional, né? Normalmente, quando isso acontece, eu falo com o meu paciente: você já conversou com o seu geriatra? O geriatra é um profissional que tem, sem dúvida nenhuma, um acompanhamento muito bom com essa população da terceira idade e ele tem um treinamento para o diagnóstico desse tipo de doença. Então, eu tenho pacientes que não fazem acompanhamento com o geriatra e quando eu noto transtorno de ansiedade, eu pergunto: você tem acompanhamento com o geriatra? Ele acompanha. Até porque muitos desses pacientes têm que ter diagnóstico de exclusão. Existem outras doenças que dão diagnóstico ou dão sinais e sintomas muito parecidos com o transtorno de ansiedade. Então, se não tem o médico fazendo exame, acompanhando, dá para ter uma confusão de diagnóstico. Às vezes, pacientes com as arritmias, eles acabam queixando muito parecido com transtorno de ansiedade, né? Às vezes, pacientes com problemas na tireoide, problemas hormonais na terceira idade também confundem muitas vezes com também transtorno de ansiedade. Por isso que ter o acompanhamento médico é essencial. E esses pacientes, normalmente eu converso a importância do psicólogo. A terceira idade é uma fase muito difícil da vida, onde você já tem limitações físicas, onde às vezes tem mudança da dinâmica familiar, você perdeu alguém que você gosta, seus filhos foram embora, né? Tem o próprio questionamento, né, filosófico da gente, da nossa natureza humana, né, da finitude, as limitações. Muitas vezes a solidão acontece muito nessa idade, né? Muitas vezes o repensar, o planejar a vida, eu canso de ter pacientes que falam isso, não, Júlio, eu pensei tudo em ter filho, cuidar, ter neto, mas e agora, né? Qual o objetivo? Pessoas se aposentam, então muda toda aquela dinâmica familiar. Doença também, como eu sou neurocirurgião, o meu dia a dia normalmente vai ter alguma doença neurológica, obviamente, né? E é dentro de um contexto de diagnóstico novo de câncer, um paciente com diagnóstico novo de metástase, um diagnóstico de tumor cerebral, fazendo quimioterapia, fazendo rádio, dor crônica, né? Tudo isso, normalmente na terceira idade, vem junto com o diagnóstico de ansiedade. A população da terceira idade muitas vezes recebe bem e sabe lidar bem com câncer, sabe lidar bem com o teu diagnóstico de pressão alta, de colesterol, mas muitas vezes não sabe lidar bem com o diagnóstico de transtorno de ansiedade. E digo mais que talvez seja o mais difícil quando isso acontece na população masculina. Normalmente a esposa é a filha que traz o paciente no consultório, que aponta isso, na maioria das vezes ele nega
que tem aquilo ou que sente aquilo, né? É muito comum na nossa cultura ter essa certa resistência. Por isso que eu digo, sou neurocirurgião, não sou o profissional mais adequado e mais recomendado para te acompanhar, para te seguir, no caso de um transtorno de ansiedade. O psicólogo vai fazer o papel muito bem, o psiquiatra vai fazer o papel muito bem, mas sem dúvida nenhuma eu tenho muito paciente que eu acompanho e trato, além da doença neurocirúrgica e o transtorno de ansiedade. Muitas vezes por resistência de procurar outro profissional, às vezes até pela parte econômica mesmo, não tem um plano, não consegue ter o acompanhamento, eu noto que isso vai acontecer, eu trato também, né? E muitas vezes por negar a doença. Então, às vezes ele aceita a minha abordagem, mas muitas vezes não quer procurar o profissional mais adequado. Mas, obviamente, com uma doença tão frequente, hoje em dia muito médico acompanha, segue isso, mas eu digo, se tem alguém que você gosta, alguém que você ama, tá com quadro clínico de transtorno de ansiedade, as pessoas hoje sabem identificar muito melhor, procure ajuda, isso vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar o tempo de qualidade que vocês vão ter junto, né? E vai melhorar toda a dinâmica familiar. Transtorno de ansiedade é um problema de saúde que, na maioria das vezes, não vai levar à morte, mas piora muito a qualidade de vida, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se cuide, cuide também da saúde mental. Esse é um problema, não é só do adolescente, não é só do jovem, é o problema de toda a sociedade e a população da terceira idade tem uma incidência altíssima disso e negligencia. Bem, pessoal, vou ter aqui só para trazer alguns dados muito importantes, só para você ter ideia. Aqui no Brasil, eh, se considera o transtorno da saúde mental uma das doenças mais diagnosticadas na terceira idade. Segundo o IBGE, quando se coloca a saúde mental, vai ter na ordem de 15% da população brasileira da terceira idade com algum tipo de transtorno, né? Além disso, é das doenças mais subdiagnosticadas, que mais a pessoa demora de procurar ajuda quando tem ela. Então, muitas vezes ela vai no cardiologista, ela vai no neurocirurgião, ela vai nos outros, mas não procura ajuda nessa parte de saúde mental. Inclusive, parte desses diagnósticos são desses profissionais, né? Como acontece muito comigo, de eu diagnosticar e às vezes começar a tratar, encaminhar esse paciente, né? Mas quando se olha para a OMS, até assusta mais. O OMS coloca que das faixas etárias, onde é que tem maior incidência de transtorno de ansiedade, é a terceira idade, né? Com ali, quando você bota ansiedade e depressão, quase 15% dessa população com ansiedade e depressão. E também a OMS alerta como sendo a faixa etária que mais negligencia o cuidado da saúde mental. Além da incidência tem alta, é uma geração que não conviveu muito com esses termos, não acreditou muito disso, não leu sobre muito esse tema, né? Por isso que é tão importante ter o diagnóstico preciso, correto e tratar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.